Hoje é um culto onde nós falamos um pouco a respeito das curas e dos milagres do reino de Deus. Você acredita que o reino de Deus é um reino de curas e milagres? Ou você acha que isso só foi para a época de Jesus? Você acha que isso só foi lá para trás? Ah, não, isso aconteceu só lá, na época de Jesus não acontece mais. Você acha que Jesus mudou? Não, não é? Jesus não mudou. Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, aquele mesmo Jesus que fazia milagres lá atrás, é o que faz milagre hoje e vai continuar fazendo. Eu aprendi uma lição muito simples e básica com um grande homem de Deus chamado David Yong-Shu. Um homem que fez uma das maiores igrejas na Coreia. Ele fundou a Igreja do Evangelho Pleno. O nome dele original é Yong-Shu. Ele colocou depois o nome Paul, ficou Paul Yong-Shu, porque ele queria ter contato com a América, né, com os ocidentais. E depois ele mudou para David Yong-Shu. Ele construiu a maior igreja da Coreia. A experiência dele de crescimento de igreja, de milagre, de sobrenatural, é algo assim, esplendoroso, né? E uma das coisas que ele fala e falava, né? Falava, porque agora ele já voltou para o Pai, mas que está registrado nos livros dele. Ele fala, o Jesus que você prega é o Jesus que vai se manifestar. O Jesus que você anuncia é o que vai se manifestar. Se você prega apenas o Jesus histórico, que viveu no passado e fez milagre, mas hoje ele não faz mais, porque hoje ele está distante, é esse Jesus que vai se manifestar. Se você prega o Jesus para as pessoas que salva, que faz você morar no céu, é esse que vai se manifestar. Se você prega o Jesus que cura, é ele que vai se manifestar. Se você prega o Jesus que liberta, é ele que vai se manifestar. Porque o Jesus que você anuncia é o que vai se manifestar. Ele teve essa experiência muito cedo. Estou falando de um homem que já entendia isso na década de 70, 1970. E ele via algumas igrejas pregando sobre o Jesus que salva. E as pessoas realmente eram salvas, aceitavam Jesus, mas não tinha mais nada naquela igreja. Ninguém era curado, ninguém era liberto, não tinha mais nada. E ele via outras igrejas que pregavam o Jesus que curava. E ele via outras que pregavam Jesus que libertava. Ele via outras que pregavam Jesus que batiza com o Espírito Santo, que libera dons espirituais. Então, ele entendeu que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele não parou de fazer. Então, desde o princípio do ministério dele, ele pregava o Jesus que salva, o Jesus que liberta, o Jesus que cura, o Jesus que batiza com o Espírito Santo. Isso foi se manifestando dentro da igreja dele, isso foi manifestando na vida dele, tanto que a igreja dele se tornou uma das maiores igrejas. Você está entendendo? Qual é o Jesus que você crê? Qual é o Jesus que você crê? Aquilo que você precisa depende da tua fé. Depende de como você vê Jesus Cristo. Se você vê Jesus Cristo como um homem, né, que viveu há 2000 anos atrás, morreu, ressuscitou, foi para o céu, e hoje ele não está mais aqui, hoje ele não liberta mais ninguém, não cura mais ninguém. Se você vê assim, é isso que vai acontecer, é isso que vai acontecer na tua vida. Mas eu quero que você entenda que Jesus Cristo, ele está vivo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo que cura, que liberta, que salva, que batiza com o Espírito Santo. Ele é aquele que manifesta a glória de Deus. E você precisa crer nesse Jesus da Bíblia. Amém? Por quê? Né? Porque muitas pessoas leem a Bíblia. Muitas pessoas leem a Bíblia. A Bíblia é acessível para todo mundo. Todos têm acesso à palavra. Todos vão ali hoje na livraria e compram uma Bíblia. Mas depende de como você está lendo ela e como você está entendendo ela. Tem gente que abre a Bíblia na sala de casa no Salmo 91. E o Salmo 91 é maravilhoso, mas só abrir a Bíblia na sala da sua casa não vai acontecer nada.
Você precisa declarar o Salmo 91 na tua vida. Porque você profetiza a palavra e a palavra se torna realidade na tua vida. Entende? Se fosse só a Bíblia aberta, durante 365 dias, eu ia cada dia abrir um capítulo desse aqui. Hoje, eu quero isso hoje. Aí deixar aberto aqui em Gênesis. Oh, maravilha. Aí no outro dia vamos pular para o próximo. Aí ia pulando. Aí no final do ano minha vida está maravilha. Mas por que não está? Porque não é tão simples assim. Você precisa crer que essa palavra é viva e precisa profetizar ela na tua vida para ela se tornar realidade. Amém? Você acredita que Jesus Cristo ele faz milagres? Você acredita que ele cura? Você acredita que ele opera maravilhas? Eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito disso, mas eu quero falar a respeito de algo que impede você receber a cura. Quero falar sobre os inimigos das curas e dos milagres. Tem muitos, mas eu quero falar sobre alguns. Inimigos das curas e dos milagres. Eu já caí em armadilha dessa aqui. Há muitos anos atrás. Amém? Então o reino de Deus é um reino de poder, é um reino da manifestação da glória de Deus. O reino de Deus, ele está entre nós, ele se manifesta através de nós que somos a igreja. Se você observar a vida de Jesus, ele o tempo todo anunciava o evangelho do reino de Deus. E existia pelo menos algumas características ligadas ao evangelho do reino de Deus. Primeiras, arrependimento. Isso é algo que está muito ligado ao evangelho do reino. Segunda coisa que está ligada ao evangelho do reino era libertação, ou seja, a expulsão de demônios. Então, onde Jesus ia, você observa que ele expulsava muitos demônios e depois os apóstolos continuaram fazendo isso também. Terceira coisa que está ligada ao evangelho do reino são as curas. Onde Jesus ia, ele manifestava as curas, ele declarava as curas sobre os enfermos e ele operava os sinais através do evangelho do reino. Então, arrependimento, expulsão de demônios e curas e milagres que Jesus fazia. Essas três coisas você vai ver o tempo todo ligada ao ministério de Jesus. Você não consegue ver Jesus sem fazer essas três coisas. Assim também você não consegue ver os apóstolos sem fazer essas três coisas, que eles também faziam isso. Eles pregavam arrependimento, eles expulsavam demônios e ministravam a cura sobre as pessoas. Isso é tão real a questão, né, do arrependimento, que você vê que Jesus, ele fala que nós devemos ir proclamar, né, a salvação, fazer discípulo, levar o evangelho do reino, levar o evangelho do arrependimento para todos. Isso é uma palavra para a igreja. E ele fala também em Marcos 16, que fala que os sinais eles vão seguir aqueles que creem. E desses sinais, um deles é expulsar demônios. O outro é colocar as mãos sobre os enfermos para eles serem curados. E ele fala de mais dois sinais, que é falar em línguas, se beber alguma coisa mortífera, não vai fazer dano algum a você. Observa, veja bem, isso é tão forte que está registrado na carta de Tiago, que ele fala assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Os presbíteros aqui são os 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que são o que está escrito em Efésios capítulo 4, verso 11. Ele fala: está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja. Eles vão orar sobre o doente, vai ungir eles com óleo, e a oração da fé vai curá-lo, vai salvá-lo. É o que está escrito lá, está registrado na Bíblia. Você entende? Por que há esse registro? Porque isso é uma prática que nós devemos continuar. A igreja deve continuar. Mas a igreja passa por um processo, né, histórico, e ao longo desse processo histórico, dependendo do contexto, dependendo da cultura, dependendo de onde você nasce, dependendo daquilo que você ouve, dependendo de onde você é criado. Então, a igreja não é uma coisa só, né? É homogênea. A igreja é heterogênea, nesse sentido de ela está em todos os lugares do planeta. Então, nós estamos aqui como igreja, tem igreja em Vitória, Serra, Vila Velha, tem igreja no Espírito Santo, igreja em outros estados, em outras nações. Agora tem milhões de igrejas fazendo culto e adorando ao Senhor, outros que já fizeram, né, por causa do fuso horário, outros que vão iniciar ainda,
Então, a igreja é algo muito amplo. Então, a depender do contexto, existem muitas lutas, existem muitos inimigos que vão se levantar contra a igreja, contra o reino de Deus. Os inimigos vão se levantar. Pode esperar isso. Então, o evangelho do reino, ele fez muitos inimigos nessa terra. O evangelho do reino fez muitos inimigos, porque é mais fácil você pregar o que agrada as pessoas. Então, o evangelho do reino fez inimigos. Então, quero dizer para você uma coisa. Hoje, quero falar com vocês hoje a respeito de alguns inimigos do reino e, assim, inimigos das curas e dos milagres. Amém? Então, veja bem, o que é ser um inimigo? Seu inimigo é ser um opositor, ser um adversário. É alguém que é hostil, que é contrário a alguma ideia, alguma doutrina, alguma prática. Este é o inimigo. Se você observar a vida de Jesus, ele teve muitos inimigos. E não se espante, os inimigos de Jesus não eram os romanos, eram os religiosos da época. Principalmente líderes religiosos. Principalmente escribas, fariseus, saduceus, pessoas que tinham nomes, né, que tinham peso no mundo religioso. Os maiores inimigos de Jesus não estavam fora da igreja, estavam dentro da igreja. Então, a gente não deve se espantar com isso, que se Jesus viesse hoje, como que nós trataríamos ele? Será que nós seríamos amigos dele ou inimigos dele? Será que nós conheceríamos a doutrina dele? Ou, por tão distante que às vezes a igreja está da doutrina de Jesus, ela olharia para Jesus como inimigo? Então, Jesus ele enfrentou oposição. E você vai ver isso, que eu vou falar para você aqui, é algo que você vai ver na Bíblia. E você vê ao longo da história da igreja. A igreja é uma coisa muito complexa. Então, existe uma história da igreja, né? Tem a igreja lá no primeiro século, depois tem a igreja depois de Jesus que vieram os apóstolos, tem a igreja pós-apostólica, né? Que veio depois um período chamado dos pais apostólicos, tem a igreja que foi ali depois de alguns concílios que aconteceu, e algumas alianças que foi feita com Roma, com paganismo, e muitas coisas foram misturadas. Tem a igreja, né, que é a igreja da Idade Antiga, da Idade Média, tem a igreja da Reforma, né? Aí você vê aí um contexto de reforma com Lutero e outros reformadores na Inglaterra, na Alemanha. Tem a igreja dos avivamentos que foram surgindo, John Wesley, Charles Wesley, Charles Finney, Jonathan Edwards, Evan Roberts, William Seymour, e aí vai uma inumerável de pessoas que trouxeram avivamento à igreja durante um período de 1800 para cá. Então, a igreja é muito ampla até chegar onde nós estamos hoje. Não é uma coisa só quando você fala igreja. Nós temos, semana nós estávamos estudando aqui, né, Mateuzinho, sobre os continentes. Nós temos 5 continentes no planeta e a diversidade é muito ampla. Você aprendeu, né? Esqueceu não, né? Amém? Aqui na igreja a gente aprende tudo. Aprende a orar, jejuar, aprende geografia, aprende tudo um pouco. Aprende português, matemática, né, Mateus? É isso aí. Amém? Então, veja bem, Jesus, ele fez inimigos. Jesus, ele fez inimigos. Quando você entra no evangelho do reino, você precisa sempre estar preparado, porque você fará inimigos. E não são os inimigos que você pensa ser, não são lá de fora, mas os inimigos, eles são internos. Então, o inimigo é alguém ou alguma coisa que é nocivo a uma ideia, a uma doutrina, a uma prática. Algo que ele vai tentar trazer prejuízo. Você já sabe disso, estou apenas te relembrando. É algo que causa dano, que não é saudável, que vem para tentar alterar alguma coisa. Então, o reino de Deus é um reino presente. É um reino real. E o reino de Deus tem inimigos. Então, as curas e os milagres têm inimigos. Eu quero falar com vocês sobre isso. Eu vou escrever aqui no quadro
alguns inimigos das curas e dos milagres. E vou escrever para que você possa decorar isso, né? Saber, e você jamais venha esquecer e pensar. Eu quero pensar um pouquinho com vocês a respeito disso. Amém? Então, vamos lá. Primeiro inimigo. Deixa eu ver a ordem. Para mim não sair da ordem. Primeiro inimigo das curas e dos milagres. Já colocar aqui que eu só vou anotar os inimigos. Pelo menos 5. Primeiro inimigo das curas e dos milagres é o espírito da Grécia. O que é o espírito da Grécia? Você sabe? O espírito da Grécia é o que trabalha com a razão, com a lógica, com o pensamento lógico, né, que a gente chama hoje de lógica matemática, algo que precisa estar bem enquadrado, simetricamente explicado. Só que há um detalhe aí. Quando você fala de curas e milagres, isto é algo que foge à lógica. Quando você lê, você verá. Deixa eu seguir aqui que eu vou te mostrar. Em Atos capítulo 17, vamos ler aqui, Atos 17, verso 32. Não vou ler todo o versículo, todo o capítulo, mas só alguns versículos para você entender. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: ouviremos você a esse respeito em outra ocasião. Deixa eu colocar você dentro do contexto. Paulo está em Atenas. Especificamente, nesta parte, ele está, né, no Areópago, que é um lugar na Grécia onde os filósofos se reuniam para poder filosofar, falar, entender, explicar, dialogar, mas a partir de um pensamento lógico, racional. Pensamento lógico, racional. Se você observar na história da igreja, a filosofia ela entrou muito dentro da igreja. Então, quem já estudou um pouco de história percebe isso. Paulo, né, mesmo na época dele, ele era um conhecedor. Paulo era um poliglota, um erudito. Ele não era alguém que não tinha conhecimento, ignorante. Paulo era um homem de altíssimo conhecimento, tanto que ele era um rabino. Então, ele conhecia a filosofia grega. E quando ele vai em Atenas, no Areópago, ele vai pregar a respeito de Jesus Cristo. E ele começa a falar de uma coisa: ressurreição. Você consegue racionalmente explicar a ressurreição? Ninguém consegue. A ressurreição, para você ter uma ideia, eu não consigo explicar para você aqui o meu entendimento sobre ressurreição, mas eu digo para você, a ressurreição é o milagre que fundamenta todos os milagres. Porque a ressurreição é quando uma partícula morta volta à vida. Então, nenhum de nós aqui somos químicos ou biólogos, né? Se tiver algum aí, ou se tiver alguém me ouvindo que seja químico ou biólogo, sabe o que eu estou falando. É uma pessoa observar uma célula, né, no microscópio, uma célula morta no microscópio. Ela esteve viva, mas agora ela está morta. Uma célula viva, ela tem muitos aminoácidos, muitas proteínas, ela tem uma sequência lógica dentro dela, e ela está viva, então ela se reproduz. Você vê que o nosso corpo é um corpo que tem milhões e milhões de células, e o tempo todo está se reproduzindo essas células. Algumas morrem, outras vão se reproduzindo, se multiplicando. Então, se algum biólogo ou químico observar uma célula morta, ele vai ver, não vai ver nenhum movimento nessa célula, porque ela realmente está morta, né? Estagnada. Imagina algo morto passar a viver. Não tem explicação. Você não consegue explicar algo que está morto vir à vida. Por mais que você tente explicar racionalmente, não há explicação.
a razão humana é muito pequena para entender a lógica da ressurreição. A razão humana não consegue entender a lógica da ressurreição. E a lógica da ressurreição, né, não vou falar lógica, mas a ressurreição, melhor dizendo, é o fundamento de todos os milagres. Porque a ressurreição é a passagem da morte para a vida. Então, se você crê na ressurreição, não há por que você não crê numa cura, não crê no milagre. E se você diz que crê na ressurreição de Jesus, mas não crê em cura e milagres, realmente você não crê na ressurreição. Você está enganando a si mesmo, você foi condicionado por um pensamento a falar que acredita numa coisa, sendo que você não acredita. E a ressurreição não é algo que você vai conseguir explicar para ninguém. Mesmo que eu veja, aqui tem exemplo que tem um morto aqui, ou uma célula, como eu falei para você. E eu vejo essa pessoa morta ressuscitar, foi eu que vi, não foi você. Imagina que eu esteja num lugar, num quarto, em algum lugar, e eu vejo alguém ressuscitar. Aí eu vi alguém ressuscitar. Aí eu chego aqui, Evangelista Poliana, eu vi o cara ressuscitar, então a ressurreição é verdade. Eu tenho a experiência de ter visto a pessoa morta e ter visto a ressurreição. Ela não tem essa experiência. E mesmo eu que tenho essa experiência, você perguntar, mas como que ele ressuscitou? Eu só sei dizer, ele estava morto, passou a viver. Eu não sei dizer como que aconteceu. As células que estavam mortas voltou à vida. Eu só sei dizer isso. Não tem como você explicar como que a pessoa voltou à vida. Então, quando você olha para a Bíblia, a partir de um pensamento grego, você vai tentar encontrar lógica para muitas coisas. E como você não vai encontrar, sabe o que vai acontecer? Você se tornará incrédulo. Porque você não vai encontrar lógica para explicar a ressurreição. Você não vai encontrar lógica para explicar uma cura, para explicar um milagre, um sinal. Você não vai encontrar lógica para isso. Observe o primeiro sinal que Jesus fez. Ele transformou a água em vinho. Esse é o primeiro sinal relatado na Bíblia lá. De acordo com o evangelista João, ele transforma a água em vinho. Como que você explica, quimicamente, duas partículas de que é formada a água? Quais são as partículas químicas que formam a água? Está vendo? Aqui na igreja você aprende tudo. H2O, não é? É o H2O. H2O. Ou seja, tem duas partículas de hidrogênio, uma de oxigênio. Essa é a composição química da água. Eu não sei falar aqui para você. Qual é a composição química do vinho? Não é só H2O. Tem mais um monte de partículas aí. Mais um monte de partículas. Um monte de partículas. Então, o exemplo. Imagina um químico tentando entender como que a água virou vinho. Não tem lógica. Não dá para ele colocar na cabeça dele. Ele não vai conseguir achar a fórmula matemática que transforma duas moléculas, eu falo duas, porque é hidrogênio e oxigênio. Como que duas moléculas dá origem a mais, talvez, 10 moléculas diferentes que compõem a substância do vinho. Então, logicamente, você não vai conseguir explicar. Você está entendendo? Mas o que aconteceu? Na igreja, infelizmente, entrou esse espírito da Grécia, onde as pessoas elas querem entender as coisas de forma lógica. Os milagres você não entende. O milagre você crê e você recebe. A cura você não precisa entender. Como que aconteceu essa cura? Você não precisa entender. Você precisa apenas crer. Porque você crê, você vai receber. Eu estou falando para vocês, irmãos, veja bem, porque eu já entrei nessa armadilha aqui há muito tempo atrás. Quem já me conhece aí há mais tempo sabe. Eu me tornei uma pessoa extremamente racional. Extremamente racional, muito com uma lógica, tal, por causa desse espírito da Grécia, E esse espírito da Grécia, a gente poderia dizer, é um principado, é uma potestade, seja como for, é um contexto cultural, tem muita coisa envolvida aqui. Infelizmente, na igreja, isso entrou muito forte. Se você olhar a igreja depois dos apóstolos vieram os filhos dos apóstolos espirituais.
mais ou menos ali no século II em diante, até ali o século 17, 18, você não vê milagre, você não vê cura, ou você não vê relatos, ou poucos relatos se tiver. Por quê? Porque estava muito massificado isso aqui dentro da igreja. Muito forte dentro da igreja. Na tradição ocidental, esse pensamento grego, ele veio através da modernidade. Nós vivemos num mundo chamado pós-moderno, o pós-modernidade, e a modernidade, ela surge principalmente depois ali da Revolução Industrial, você vai ver isso na história, mas após essa muita coisa que aconteceu dentro da igreja, esse pensamento grego ele entrou na igreja, principalmente na igreja ocidental, que foi muito influenciada. Você vê que nós, dos ocidentais, né, nós seguimos um calendário gregoriano. Os judeus, eles seguem um calendário judaico. Eles estão no ano de 5.784, se eu não me engano, e nós estamos no 2024. Nós seguimos um calendário gregoriano, que é totalmente diferente do calendário judaico. Você vê como que isso está massificado, esse espírito da Grécia, dentro da igreja ou na vida cotidiana. Entendeu? Se você olhar aí o nome dos planetas, né? Qual o nome dos planetas? Eles vêm da cultura grega e da cultura romana. Saturno, Netuno, Urano. Muitas das coisas que acontecem, né, no horóscopo, que as pessoas, muitos gostam de ler aí, vem dessa cultura grega. E essa cultura grega, ela vem com essa lógica humanista para tirar a fé das pessoas e fazer com que as pessoas ela deixem de acreditar no milagre. O que nós lemos aqui em Atos, Paulo ele começa a falar da ressurreição. E sabe o que acontece? Alguns deles zombaram. Quando você fala de milagres e curas, a pessoa que está dominada pelo espírito da Grécia, ela zomba. Você vê isso aí no YouTube. Muitos canais, né, e às vezes de pastores, de pessoas que são influentes, falando contra o reino de Deus, contra milagres, contra curas, contra batismo com o Espírito Santo, contra línguas, interpretação, contra profecia, contra dons proféticos, contra visão apostólica da igreja, contra profetas, contra apóstolos. O que mais tem no YouTube é isso. Porque eles querem entender a Bíblia logicamente. A Bíblia não é um texto lógico, a Bíblia é um texto de fé. A Bíblia é um texto de fé. Você não pode tentar entender a Bíblia logicamente, porque se você tentar entender a Bíblia logicamente, você não vai conseguir encontrar Deus. Porque a Bíblia diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Como que você vai provar a existência de Deus? Você não consegue provar a existência de Deus, mas quem está aqui quer provar. E eu não vou entrar nesse detalhe aqui para você, mas na igreja, né, na história da igreja, existem muitos líderes, pastores que se levantaram para provar racionalmente a existência de Deus. Existem argumentos chamados ontológicos, argumentos lógicos, argumentos epistemológicos, e aí vai. É uma inumerável quantidade de argumentos, mas tudo baseado na Grécia, na lógica, para tentar entender Deus, tentar compreender que Deus existe. Você não vai conseguir tentar compreender Deus. Sabe o que você precisa? Você precisa crer que Deus existe. Você precisa acreditar em Deus, porque Deus você não alcança pelo seu pensamento racional, você alcança pela sua fé. Eu já perdi a fé quando eu estava aqui. Um dos meus testemunhos é esse, né? Só resumindo. Quando eu estava nesse caminho da Grécia, eu estava entrando já quase no ateísmo ou no agnosticismo.
Eu estava já com o pé já para ser um ateu ou um agnóstico, por causa desse espírito da Grécia. E aí, lendo o livro Heróis da Fé, quem já leu? Se você nunca leu, por favor, não pode morrer sem ler, tá? Não pode morrer sem ler o livro Heróis da Fé, vai ler. Não é que você vai morrer, Deus te dê muita vida, mas você não sabe o dia que você vai morrer? Tem que ler logo. Amém? Veja bem, lendo o livro Heróis da Fé, sabe o que eu descobri? Que eu não tinha fé, que eu era um incrédulo. Aí sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a orar e falar, Deus, eu preciso de fé. Eu preciso que o Senhor mude a minha vida. Eu preciso crer nos milagres, no poder de Deus. E Deus mudou a minha vida. Quando você entra por esse caminho, você pode se tornar um ateu, um incrédulo, né? Um agnóstico. Uma pessoa que a vida perde o sentido para você. Porque quem está aqui, ele quer entender a vida a partir da lógica. Como a vida não é lógica, chega um momento que você não consegue explicar. Aí você perde o fundamento. Você vai cair porque o fundamento seu vai ser abalado. Você não conseguiu explicar aquela situação. Então você não pode andar por aqui. Você não pode andar pela aparência. Você não pode andar por vista. Você tem que andar por fé. Você tem que andar por fé. É estes que alcançam a Deus. São estes que recebem de Deus. Observe o que eles faziam. Paulo falava da ressurreição e eles zombavam de Paulo. Porque esse é o espírito da Grécia. Ele zomba dos milagres. Já deixo uma dica para você. Qualquer pessoa que zomba de milagres, zomba de cura, de batismo com o Espírito Santo, não é uma pessoa digna para você ficar ouvindo. Não é uma pessoa digna para você ficar assistindo o vídeo dela, ficar lendo o livro dela. Joga fora. Exclui da sua playlist, exclui. Não siga, porque isso vai gerar em você incredulidade. Você está entendendo? Então, esses camaradas aqui, eles zombavam, ridicularizavam, rejeitavam. Ou seja, zombar, ridicularizar, rejeitar é tornar aquilo sem valor. Mas porque Deus é um Deus que precisa ser experimentado. Você acessa Deus pela sua fé e você precisa experimentar Ele. Como que você vai combater isso aqui? Duas coisas que eu anotei aqui. Você vai ter que parar de ouvir, por exemplo, palestrantes motivacionais que tem muito intelectualismo, mas pouco do poder de Deus. Fala muito a partir do intelecto, da oratória e da razão humana, mas não manifesta o poder de Deus, não tem discípulo, não estão expandindo o reino de Deus. São bons na oratória, na retórica, mas são péssimos para manifestar o reino de Deus. Lembra que eu falei? 3 coisas que manifestam o reino de Deus: arrependimento, expulsão de demônios e curas e milagres. Estas coisas, elas precisam acompanhar qualquer homem de Deus, qualquer mulher de Deus. Qualquer pessoa que diz, eu sou filho de Deus, eu sirvo a Deus. Então, quando você vê pessoas que não estão acompanhando isso, você pode ficar com o pé atrás. Opa, peraí, esse cara não está proclamando arrependimento. Não está manifestando o reino através da libertação das pessoas. Não está levando cura e salvação. Não está fazendo discípulo, então ele não serve para mim. Então, você vai ter que fazer um filtro e eliminar. E aí você também vai... Nesse sentido, você vai parar de ouvir, o que eu estou falando aqui são dicas. Você vai deixar de ouvir pessoas que trabalham muito com a emoção e pessoas que trabalham na área do intelectualismo. Existem muitas pessoas que são boas oratórias, têm boa oratória, mas elas não manifestam o reino de Deus. Conseguiu entender? Amém? Veja bem, segundo inimigo das curas e dos milagres, é a má teologia. Ah, mas eu acreditava que toda teologia presta. Não, tem teologia que é lixo. Quando você fala de teologia, não fala de teologia, estudo sobre Deus. Tem muita gente que estuda sobre Deus sem conhecer Deus. Não basta estudar sobre Deus, você tem que ter primeiro um relacionamento com Ele. O que é a teologia ruim?
Por exemplo, teologias ruins, elas são criadas, baseadas em um versículo da Bíblia, para tentar criar um grande argumento. A pessoa usa um versículo, e a partir de um versículo ela cria um argumento, né, que abrange muitas coisas, e ela quer dar explicação daquilo baseado em um versículo. Se você observar a Bíblia, ela se completa de Gênesis a Apocalipse. E o Antigo Testamento não é para você rejeitar não, tá? Porque Jesus ele pregava com o Antigo Testamento. Os apóstolos pregavam com o Antigo Testamento. Hoje nós temos o Novo Testamento. Mas o Novo Testamento ele foi escrito muito tempo depois. Pelo menos 40 anos depois da ascensão de Jesus, foi escrito os primeiros livros do Novo Testamento. Qual o livro que Jesus usava? O Antigo. Qual livro Paulo usava? O Antigo. Lembra que Paulo fala? Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para ensinar o homem na justiça de Deus. Que escritura é essa? O Antigo Testamento. Lembra que Jesus, isso foi Paulo falando, lembra que Jesus disse, vocês erram porque não conhecem as escrituras nem o poder de Deus. Hoje, quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vê o poder de Deus, mas ele está falando do Antigo Testamento, porque as escrituras, que é o Antigo Testamento, manifesta o poder de Deus. Por que eu estou falando isso? Hoje existem muitas teologias. Muitas teologias. Por exemplo, nós estamos falando a respeito de curas e milagres. Eu quero te dar um exemplo de algumas frases da péssima teologia. Frases da péssima teologia. Veja bem, relacionada à cura. Uma frase da má teologia. Deus pôs essa doença em você para te ensinar algo. Eu acredito que alguma pessoa já ouviu isso. Você está enfermo, irmão, porque eu acho que Deus está querendo te ensinar algo. Quem aqui é pai? Amém. Você que é pai, você colocaria uma enfermidade no filho seu para ensinar alguma coisa para ele? Eu duvido. Você colocaria? Eu já vi pessoas, às vezes, com câncer, e outras falando, não, acredito que Deus colocou esse câncer aí porque está dando um ensinamento para essa pessoa. Você colocaria uma célula de câncer no seu filho para ele morrer e dizer assim, não, eu vou colocar esse câncer nele porque eu quero ensinar uma lição para ele. Se você que é pai, com pensamento limitado, humano, não consegue fazer isso, você acha que Deus vai fazer isso? Deus não vai fazer isso, porque Deus é bom. A Bíblia diz que se o filho pedir o pai um pão, ele vai dar uma pedra? Não, ele vai dar o pão. Ele não vai dar uma pedra. Mas qual é o problema? Você ouviu muita teologia errada na igreja. E te ensinaram muitas coisas. Outra frase relacionada a isso. Não é ainda o tempo de Deus para eu ser curado. Eu estou esperando o tempo de Deus. Quem sabe no tempo de Deus eu vou receber a cura. Qual é o tempo de Deus, você acha? Você está esperando o tempo de Deus? Qual é o tempo de Deus? Você não acredita que você pode fazer esse tempo através da sua fé? E mover a mão de Deus através da sua fé? E você está esperando o tempo de Deus? Outra frase, esta doença é o cumprimento da vontade de Deus. É a vontade de Deus. É como na primeira, você acha que a vontade de Deus é colocar uma enfermidade no filho? Pode ter certeza que não. Você acha que Deus quer que você carregue uma doença no corpo? Você acha que Deus quer que você carregue um demônio no corpo? Você acha que Deus quer que a pessoa seja pobre, miserável, não tenha recurso nenhum financeiro? Você acha que é a vontade de Deus isso? Tem gente que acha que a pobreza é a vontade de Deus. E ela, não, eu nasci para ser pobre, Deus me fez assim, vou ficar assim. Ela vai ficar assim, mas não porque Deus quer que ela fique. Ela vai ficar assim porque ela quer ficar assim. Ela pode até continuar com a enfermidade dela, mas não é porque Deus quer que ela fique com a enfermidade. Ela vai continuar com a enfermidade dela porque ela quer aquela enfermidade no corpo dela. Mas a maioria das pessoas, elas não aprenderam isso, elas são ignorantes quanto a isso. É algo que um conhecimento errado,
Por que má teologia? Porque é um péssimo ensino, que não te ajuda em nada. Não vai mover você para crescer, para romper, né? Pelo contrário, vai fazer você ficar estagnado, paralisado, sem avançar. Isso não vai fazer você avançar, não vai fazer você crescer. Esta má teologia, ela faz muito dano. Eu experimentei isso aqui. Há muitos anos atrás, se eu não me engano, 2003, 2004, eu experimentei essa má teologia. E essa má teologia, ela foi minando a fé no meu coração, foi minando, até me afastar totalmente da fé. O fato da pessoa ser um pastor, ser um líder de igreja, ter um livro, não significa que o livro é bom para você, não. O fato da pessoa estar pregando no altar, não significa que tudo que ela está pregando é bom. Mesmo que eu estou falando aqui, você precisa avaliar na Bíblia. Vai pesquisar na Bíblia. Como que nós aprendemos na má teologia? Vou te dar um exemplo. Tem um enfermo aqui na minha frente. Como que nós aprendemos na má teologia? O enfermo está aqui e na má teologia a gente aprendeu assim. Nós reunimos todo mundo aqui junto, vamos alinhar nossa fé e nós vamos orar sobre essa pessoa, mas nós vamos falar assim: seja feita a vontade de Deus. Aí eu quero que você me prova na Bíblia algum versículo que alguém está orando por um enfermo e está dizendo, seja feita a vontade de Deus. Você não vai achar. Lugar nenhum da Bíblia. Por quê? Porque há uma interpretação errada. Jesus estava no Getsemane e ele fala, Pai, passa de mim um cálice. Qual é o cálice? Não é a morte, ele sabia que ele ia morrer. O cálice era a ira de Deus que ia cair sobre ele por causa dos pecados da humanidade. O que é o cálice? É o afastamento de Deus. Todos os pecados destituídos foram da glória de Deus. O que é destituídos? Afastados. Não é isso que Paulo fala em Romanos? Então Jesus, por um momento, ele ia receber a ira de Deus sobre ele. Por um momento, ele ia morrer e realmente ficar afastado desta graça, por um momento. Não é a morte física que ele queria que passasse. Era o cálice da ira de Deus. Mas aí ele fala, Pai, todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. Aí o cristão, quando vai orar por um enfermo, ele pega esse versículo e fala, seja feita a vontade de Deus. Ele misturou um monte de coisa e falou nada com nada. Fez uma salada de fruta, mas as frutas tudo podre. Por quê? Porque não existe isso na Bíblia. A oração de Jesus, ele falou, seja feita a tua vontade, Pai. Mas quando ele mandou os discípulos para evangelizar, o que ele falou? Vá, limpe os leprosos. Olha que diferença. Vá, cure os enfermos. Olha que diferença. E ainda ele diz, ressuscite os mortos. Essa é a palavra de Jesus. Se você observar, a palavra de Jesus não é uma palavra de seja feita a vontade de Deus. É a palavra para você profetizar o milagre, profetizar a cura, profetizar o rompimento, profetizar o milagre na vida de alguém, na vida da pessoa, na sua vida que você precisa. Não é você estar com a enfermidade e falar, Deus, obrigado por essa enfermidade, seja feita a tua vontade. Você já aceitou a enfermidade em você. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus já determinou através de Jesus Cristo que todos fossem curados. Isaías 53, versículo 4 e 5, que é um texto que você já conhece. Vamos ler aqui para a gente lembrar. Isaías 53, verso 4 e 5. Isaías, há 700 anos antes da vinda de Jesus, ele já sabia o que ia acontecer. E ele profetiza. Certamente,
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Jesus, ele abre o texto de Isaías, quando ele está na sinagoga, em Lucas capítulo 4, ele fala o texto de Isaías 61, ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me enviou para curar os enfermos, para dar vista aos cegos, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para tirar o pobre da sua pobreza. Jesus, ele faz isso. Isaías já entendia, né, que já estava profetizado isso. As curas e os milagres já estão determinados no reino de Deus, já foram proclamadas. Se você observou o versículo anterior que nós lemos, que é o 4, diz que ele tomou sobre si. O que é tomar? Se eu tomo algo de você, o que eu estou fazendo? Eu estou arrancando de você. Eu estou trazendo para mim. O que ele olhou para todos nós e puxou as enfermidades de nós. E arrancou as misérias, arrancou a pobreza, arrancou tudo de nós, através da vida de Jesus Cristo. Toda glória a Ele, porque é Ele que fez. Nós agora, através da nossa fé, acessamos aquilo que já está liberado no reino de Deus. Porque nós somos o quê? Mordomos. Nós somos dispenseiros. O que um dispenseiro faz no reino? Ele entra na dispensa e pega aquilo que já está liberado. Já é dele. Já foi liberado para você. Não foi você que conquistou, foi Jesus. A glória é para Ele. Mas nós somos filhos. E Ele nos tornou participante do reino dEle. E aquilo que é dEle é meu. A Bíblia diz que nós somos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que é de Jesus é seu. O que pertence a Jesus pertence a você. Isso parece loucura, né? Porque os cristãos foram condicionados com a má teologia. Mas o que pertence a Jesus pertence a você no reino de Deus. Porque o herdeiro nada mais é do que isso. Quem é pai? Mãe. O que você tem, pastor Dinho, não é da sua filha? É. O que você tem, ele passa automaticamente para os herdeiros. É assim que funciona. Se a gente que é ser humano entende isso, por que você não quer entender isso no reino de Deus? E no reino de Deus tem enfermidade? No reino de Deus tem miséria? No reino de Deus tem pobreza? Não. Então, aquilo que está no reino de Deus é aquilo que nós podemos acessar para as nossas vidas. Você precisa de uma libertação? Então o reino de Deus tem libertação. Você precisa de uma cura? O reino de Deus tem cura. Você precisa de um dom espiritual? O reino de Deus tem o dom espiritual. Você precisa de quê? O que você precisa já está liberado no reino de Deus sobre a tua vida. Já está liberado. Você como filho acessa, você senta à mesa. Você senta à mesa, porque o filho é aquele que senta à mesa e ele come junto com o pai, da mesma comida. Amém? Então, a má teologia fez um estrago enorme na igreja. Estrago enorme, 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 enorme. Como que você vai combater a má teologia? Resumindo aqui. Não leia livros teológicos provenientes de igrejas frias, que não manifestam o poder de Deus. A pessoa pode ter um bom caráter, mas o caráter também não é tudo nesse sentido. A pessoa tem que ter um bom caráter. Então existem pastores, né, de igrejas que são bom caráter, são salvos, são homens de Deus, mas eles entenderam errado a Bíblia. Irmãos, isso é totalmente possível. Tem um camarada que foi um grande avivalista, John Alexander Doyle. Alguém pode ter já ouvido falar dele. Esse camarada, ele iniciou o ministério de cura nos Estados Unidos. Foi lá aprender com ele, John D. Lake. Um outro cara, acho que é o Smith Wigglesworth, também foi lá aprender com ele. F.F. Bosworth também.
Tem vários que foram lá aprender com ele. Ele iniciou o ministério de cura. Então pensa num homem, né, que chegava pessoas com câncer lá, era curado. Pessoas com lepra, era curado. Pessoas demoniadas, era liberto. Pensa no homem. Mas ele não acreditava nas línguas estranhas. Você vai condenar ele por isso? Não. Você está entendendo? Mas a Bíblia fala das línguas. Por uma má interpretação dele, ele não acreditava no dom das línguas. E era um homem de Deus, que manifestava cura. Tanto que o John D. Lake, um dos caras que vieram depois dele, que tem mais de... Isso eu estou falando de registros históricos documentados. No ministério de John D. Lake, tem mais de 100 mil curas registradas. Sabe o que ele fazia? Ele colocava um enfermo na sala de cura. Ele foi o primeiro a abrir as salas de cura. Ele colocava o enfermo lá, ele chamava os médicos. Vem cá, chamava os médicos, porque ele era médico também, ele era conhecido, ele. Então ele chamava os médicos, né? E, examina esse cara para mim aqui. Aí os médicos examinavam. Esse cara está com câncer terminal, está com câncer de estômago, está com não sei o quê. E vai, examina, faz o registro e tal. Beleza. Aí ele pegava um discípulo dele lá. Olha só, vou te dar uma tarefa para você se tornar... Para você ter o diploma aqui, eu vou te dar uma tarefa. Sabe o que ele fazia com os discípulos dele? Você vai orar por aquele cara ali. Se ele morrer, você não vai ser discípulo. Se ele morrer, eu te dou o diploma de discípulo. É mais ou menos assim. Se ele viver, eu te dou o diploma de discípulo. Se morrer, você... Aí o discípulo pegava aquele cara com câncer terminal e começava a orar, tudo declarando a cura. E pegava os textos da Bíblia. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, seja curado. Ele carregou as nossas enfermidades, seja curado. E começava a declarar. A Bíblia diz que os sinais vão seguir o que crê. E começava a declarar a cura e ficava ali. Às vezes ficava uma semana, um mês ou mais de um ano. Aí o cara era curado. Aí vinha o John D. Lake, trazia o médico que examinou, falava, examine esse cara agora de novo. Aí o médico examinava, não tem mais nada não, estava com câncer, não sei o quê, estava com isso, estava com aquilo, não tem mais nada. Registra aí. E registrava. Mais de 100 mil registros. Para você ter uma ideia, John D. Lake ele foi para a África fazer missões. E nessa época estava tendo uma epidemia, não sei se o nome é epidemia, se é pandemia, porque é algo grandioso que estava tendo na época dele. E ele chegou lá, com a esposa dele, né? Ele teve algumas frustrações na vida dele, é um ser humano como eu e você. Mas ele chegou lá nessa época da pandemia, dessa epidemia gigante, estava matando muita gente. Ele falou, eu quero trabalhar aqui. Não, rapaz, você não pode trabalhar aqui não, tá? Ele foi trabalhar, acho que ele estava trabalhando, recolhendo os corpos para enterrar, tal, fazendo algumas coisas nessa área, né? Outras coisas também envolviam isso. Porque muita pessoa estava morrendo mesmo. E ele foi trabalhar, não, você não vai trabalhar aqui não, porque você vai morrer. Ele falou, não, eu não morro não. Não, mas tem uma doença aqui, então um vírus aí, ele vai te matar. Esse vírus não me mata, porque o que está passando em mim é o poder de Deus, o que está em mim é maior do que está no mundo. Ele já tinha uma consciência tão grande disso, que a gente fala essas coisas, às vezes as pessoas não acreditam. Ele foi para lá. Não, vamos fazer um teste aqui então. Pega a saliva de um cara aqui desse que está com doença aí. Ah, esse aqui está com doença? Pega a saliva dele aí e coloca na minha mão e vê aqui no microscópio. Isso foi algo documentado. Pegou a saliva de um cara que estava com a doença, colocou na mão dele, foi no microscópio sendo observado por um médico. E o médico via o vírus morrer na mão dele. Você pensa num homem de Deus, que ele começava a orar pelas curas das pessoas e chegou um momento que ele estava exausto. E começou a orar, pá. Avivamento, Mateuzinho, isso aqui é o livro de avivamento, estou só te contando um pouquinho da história. Depois você vai ler. E começou a orar tal. E depois não tinha mais força. Ele encostou num tronco de uma árvore e falou, Deus, transfere essa unção de cura para essa árvore, para as pessoas tocar e ser curada. E ele caiu lá, não conseguia mais se levantar, saiu de lá, e as pessoas só encostavam na árvore e recebiam a cura. Aí você fala isso, nossa, mas a unção na árvore? O que Paulo fazia? Ele colocava a unção onde? No lenço. E Pedro, a unção dele estava onde? Na sombra. Aí as pessoas lêem a Bíblia, mas ela vê como história. Por quê? Porque a má teologia fez você olhar para essas coisas apenas como história, e não como algo real que está acontecendo hoje, pode acontecer, e você pode ser fruto desses milagres. Você pode ser um operador desses milagres.
Por isso você precisa eliminar da tua vida a má teologia, senão ela vai acabar com você. Os irmãos sabem aqui do meu testemunho, já falei. Todos os livros meus de má teologia eu joguei fora. Eu desfiz. Eu tinha muitos livros de filosofia também, porque eu fiz filosofia, fiz teologia. Uma vez eu fui no monte, estava eu, o pastor Renildo, o pastor Dinho, o pastor Josias. A gente ficou 1 hora rasgando o livro e jogando fogo. Sabe o que é você ficar 1 hora? Quando você rasga um livro, é coisa de 1 minuto. Você ficar 1 hora, 4 pessoas rasgando o livro, era muito livro, era sacolas e sacolas e sacolas de incredulidade. Sabe? O que você tem que fazer? Tem que eliminar da sua vida. Eu estou falando para você aqui, aí na sua casa você abre o vídeo lá do cara que fala contra a unção, que fala contra a cura. É aquilo que vai ficar na tua mente. Joga essas coisas fora. Joga essas coisas fora. Não, você não pode ficar preso a isso. Então, você precisa saber quem você está ouvindo. Existem muita porcaria por aí que são criadas para tirar a sua fé. A má teologia, às vezes a pessoa ela é sincera. Ela é sincera, mas ela não, mas está fora da verdade. Eu gosto desse exemplo porque Paulo, antes de converter, era um homem extremamente sincero, mas cometia erros, matava os cristãos. Então, às vezes, você pode estar sinceramente enganado. Você é sincero, por causa da ignorância que, às vezes, você pode estar tendo relacionada a alguma área. Então, a má teologia, ela tira a sua fé. Você precisa eliminar isso da tua vida. Amém? Vamos lá. Terceiro, a mente, vou chamar de mente natural. A normalidade do mundo, da sociedade que a gente vive, elas faz você aceitar as coisas como normais. Porque a gente está no mundo. E você vive no meio de pessoas vivendo no mundo, no dia a dia. Essa normalidade faz você aceitar as coisas como normais. Porque nós, né, estamos neste mundo, interagimos nele com o corpo que nós temos. Mas você já sabe que nós não somos apenas corpo. Nós somos espírito, alma e corpo. Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5:23. Todo o vosso espírito, alma e corpo seja considerado irrepreensível até a vinda de Jesus. Então, há 3 dimensões do ser humano. É um tridimensional, assim como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Não é? João fala que 3 são que testificam no céu. O Pai, o Filho, que é a palavra, e o Espírito. Assim nós somos 3 também, você observa, espírito, alma e corpo. Então, mas através do seu corpo, você tem os 5 sentidos. Então, com o seu corpo, você interage no mundo com os seus 5 sentidos, né? Tato, olfato, visão, audição, paladar. O que mais interage é o paladar, né? Para comer. Aí o crente gosta. É, né, Mateus? Veja bem, os 5 sentidos é aquilo que você interage. Então, isso é o que você vai vivendo no seu dia a dia. Você ouve, você vê, você toca, né? Observa Tomé, né? O que ele falaram de Jesus, ele falou, não, eu só acredito vendo, né? Você tem aquela que se fala da fé de Tomé. Tem toda uma explicação relacionada a isso, mas por quê? O negócio dele era tocar, por causa do toque, dos sentidos físicos, né? Então, através dos sentidos, você toca esse mundo, que é um mundo natural. Sentidos, mundo natural. E muitas vezes, através desses sentidos, as pessoas querem explicar as coisas. Explica muita coisa. Vamos ler um texto aqui? Como você faz para você combater a mente natural? Como você faz para você combater a mente natural? Porque a mente natural é essa que você desenvolve dentro do contexto que você está, dentro da cultura que você está. Às vezes você cresceu num contexto onde não se fala em milagres, não se fala em cura, não se fala em ressurreição, não se fala em dons espirituais. Então você vai se desenvolver dentro desse contexto, vai crescer dentro desse contexto.
Então, nós crescemos nesse contexto. Você observa o tempo todo, nós temos contato com pessoas que vivem de forma natural. Vivem uma vida natural e comum. Né? São baseados nessa mente natural. E, além da mente natural, tem a mente carnal, que aí é pior ainda. Mas eu estou falando desse contexto mais natural mesmo, a partir dos sentidos físicos. Vamos ver, como que você vai combater? Marcos capítulo 11, verso 22, você precisa desenvolver a sua fé. Jesus respondeu, tenha fé em Deus. Deixa eu dizer para você o seguinte aqui, o texto que está escrito nesse versículo, esta expressão não traduz bem o versículo. A tradução, melhor tradução é, tenha a fé de Deus. Quem tem fé em Deus? Todos aqui levantam a mão e vão dizer que tem. Se a gente for na rua aqui e sair perguntando um por um nessa rua, você tem fé em Deus? Tenho, tem fé em Deus? Você pode entrar nas igrejas, pode entrar nos bares, prostíbulos, pode entrar onde você entrar, nos becos, nas vielas, nos bairros, onde você for, se a pessoa não for ateu, porque aí tem uma porcentagem de ateu, se ela não for, e você perguntar para ela, você tem fé em Deus? Eu tenho fé em Deus. Mas por que essa fé não mudou a sua vida ainda? Porque não basta você ter fé em Deus, você precisa ter a fé de Deus. E ter a fé de Deus é diferente. A Bíblia diz em Hebreus 11 que Deus criou o mundo pela sua palavra. No princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1. Quando Deus quis criar o mundo, o que ele fez? Ele falou. Qual é a fé de Deus? É a fé que profetiza, que fala. Essa é a fé de Deus. A fé de Deus é a fé que fala e acredita que aquilo que vai se falar vai se concretizar. Porque no versículo seguinte, versículo 23, olha o que ele fala. Em verdade lhes digo que se alguém disser, ou seja, falar a este monte, levanta-te e atira-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Mas crê que acontecerá o que diz. Você alcança as coisas na tua vida, seja ela espiritual, emocional, financeira, quando você atinge aquele nível de fé. Quando você profetiza, quer declarar, e você crê realmente, não duvida no coração, e aquilo que você declara é o que vai acontecer, e acontece. Esta é a fé de Deus. Então, para que você possa combater essa mente natural, que na mente natural o ser humano fica esperando Deus fazer, esperando as coisas acontecer. Mas a fé de Deus, ela faz você se movimentar, profetizar, declarar para receber. É diferente de você apenas ficar esperando acontecer. E observe que Jesus ele fala que você precisa declarar, você não pode duvidar no seu coração. Porque muitas das vezes nós duvidamos. Eu já passei por momentos, né, já falei isso aqui para vocês, talvez há uns 3 anos atrás, eu não lembro. Passei por um momento que eu estava com enfermidade. Aí o primeiro dia eu orei, em nome de Jesus, enfermidade, sai. Ela não saiu. Eu, no outro dia, voltei a orar de novo. Deus, em nome de Jesus, enfermidade, sai. Ela não saiu. No terceiro dia, em nome de Jesus, sai. Ela não saiu. No quarto dia, eu atingi um nível de fé tão poderoso assim, né? Não é ser humano, é você na sua intimidade com Deus. Foi tão forte a unção que veio sobre mim naquele dia, que eu lembro até hoje, que eu estava de joelho, orando e declarando. A fé veio tão poderosamente que eu não podia duvidar de nada que eu declarasse ali. E eu declarei uma palavra e ela sumiu na mesma hora. Porque esse é um nível que você alcança a partir da declaração. Então, às vezes, você vai declarar uma vez, não aconteceu nada, pastor, você falou para declarar, não aconteceu nada. Continua, você tem que ser persistente. Porque uma das características da fé é a persistência.
Existem coisas que você vai alcançar declarando uma vez. Existem coisas que você vai precisar declarar muitas vezes. Porque a sua fé não está desenvolvida ao ponto de você declarar e receber. Às vezes a gente fala que não duvida, mas as raízes da dúvida estão dentro de nós. Todos nós temos raízes de dúvida, de orgulho, de ambição. Todos nós temos dentro de nós, porque o pecado original de Adão, que é a iniquidade, o DNA, não foi retirado. Jesus, ele perdoa o pecado, mas ele não retirou a iniquidade. Haverá um dia ainda, Paulo fala, em 1 Coríntios capítulo 15, que esse corpo vai se revestir, tal, então vai deixar de ser mortal, vai deixar de ser corruptível. Sim, esse dia a iniquidade vai ser realmente tirada. Mas enquanto isso, a iniquidade está no coração ainda. Então, às vezes, você pode ter raízes de incredulidade sem saber dentro de você. Então, você vai precisar de declarar. Você precisa ouvir pessoas que têm fé. Se você ficar ouvindo pessoas incrédulas, você vai ser incrédulo. Tem uma frase que eu ouvi do Pedro Medina, que ela é muito forte. Ele diz o seguinte: a sua fé é equivalente à voz que você mais ouve. A sua fé é equivalente à voz que você mais ouve. Lá atrás, há uns anos atrás, qual era a minha fé? A minha fé era nada, era morta, porque eu ouvia muitas vozes de pessoas incrédulas. Por ouvir muitas vozes de pessoas incrédulas, então aquilo que foi desenvolvido dentro de mim. Quando a pessoa às vezes manda um vídeo para mim, e às vezes acontece, ô pastor, dá uma olhada nesse vídeo aí. Aí quando eu olho a cara do cidadão, eu falo, esse cara eu não ouço. Eu não quero, ele pode estar falando coisas boas, pode estar falando, eu não quero saber, porque eu já sei, baseado no que eu conheço dele e tal, que ele não crê em milagre, não crê em cura, não crê em dons, não crê na manifestação do poder de Deus, não crê na visão apostólica da igreja, não crê em prosperidade. Então, eu tiro da minha lista. Você retira da sua lista de segmento, de seguidor. Está entendendo? Então, você precisa ouvir pessoas de fé. Você precisa acreditar que a Bíblia não é apenas um livro histórico, mas a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra viva de Deus, que tornou carne em Jesus Cristo. Hebreus capítulo 12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais eficaz do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra além das medulas dos ossos, das juntas, ela vai além, ao ponto de dividir espírito e alma. A palavra de Deus é viva. Jesus, ele falou em João capítulo 6, verso 63, a minha palavra é vida. A palavra de Deus é vida, não é morta, não é letra morta, é vida. Então você vai precisar crer que a Bíblia é muito mais do que um livro histórico. Isso aqui não é um livro histórico, apesar de ter histórias. Fala da história de Abraão, de Jacó, mas isso aqui é um livro vivo. E esse livro só tem sentido quando ele é vivo na sua vida. Ele se torna real em você, dentro de você. Na sua mão aqui, é apenas um livro histórico como qualquer outro. É o Salmo 91 aberto. Não funciona. Você precisa crer, você precisa declarar para que aquilo se torne realidade. Você precisa profetizar. Você precisa crer também que Jesus é o mesmo. Ele não mudou. Hebreus 13, 8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A mente natural, Jesus, quem é Jesus? Jesus era isso, Jesus é aquilo. Eles não entendem sobre Jesus. Quarto inimigo das curas e dos milagres é a desonra. Aqui na desonra, a pessoa também é conduzida à incredulidade. Vamos abrir aqui. Mateus 10, 40, 41 e 42.
olha o que diz. Quem recebe vocês, a mim recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta como profeta, receberá recompensa de profeta. E quem recebe um justo como justo, receberá a recompensa de justo. 42. Em verdade, lhes digo que quem der, mesmo que seja um copo de água fria a um desses menores dos meus discípulos, não perderá a sua recompensa. Observe que Jesus ele fala recompensa muitas vezes. Nessa versão ele está falando recompensa, em outra versão ele fala galardão. E ele fala qual é o caminho para você receber o galardão. Qual é o caminho para você receber a recompensa. Nesse caso aqui, é o caminho para você receber a cura, para receber um milagre, para receber uma provisão. O que você precisa? Você precisa aprender o princípio da honra. O princípio da honra, ele vai impedir você de receber o seu milagre. Se você descumprir o princípio, se você desonrar, você não conseguirá alcançar o milagre. Onde há desonra, não há milagre. Onde há desonra, não há sinais, não há poder, não há cura, não há libertação. E eu vou te mostrar biblicamente que não há. E quando há muito pouco, porque alguns creem, mas não são todos. Vamos ler um outro versículo. Observe que Jesus ele fala que você precisa receber o profeta na qualidade de profeta. Você precisa receber o justo na qualidade de justo, para que você venha receber a recompensa do profeta. Eu poderia te dar muitos exemplos aqui, falar de Elias, que visitou a viúva, e ele foi recebido como profeta. Eliseu, que também foi recebido como profeta pela viúva de Sarepta. Então, você observa, muitos homens de Deus que foram recebidos como profetas. Vamos ler o próprio texto de Jesus, que fala da vida de Jesus, está em Marcos capítulo 6, verso 1 ao 6. Marcos 6, verso 1 ao 6. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade. Olha, ele está indo para onde? Para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviram ficaram admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Eles perguntavam. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Este poder para realizar milagres. Observe que Jesus ele causou espanto, sabedoria, poder, por causa dos milagres, do ensino dele. E é o que eles começaram a dizer. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E encontraram motivo de tropeço nele. Verso 4. Jesus lhe disse, só na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua própria casa, um profeta não tem honra. Verso 5. Ele não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos em alguns doentes e curá-los. Verso 6. E ficou admirado por causa da incredulidade deles. Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Observa que Jesus ele chega na sua casa, na sua pátria. Ele chegou no meio dos seus irmãos biológicos, sua família. E ele começou a ensinar. Eles ficaram admirados do ensino dele, ficaram admirados porque ele começou também a operar milagres. Mas eles começaram a questionar, mas esse cara não é o filho do José? Esse camarada aí não é o irmão de fulano, de ciclano? E esse cara admirado disso, e Jesus fala, o profeta não tem honra na sua casa. Vamos ler o versículo, acho que é o versículo 4, coloca o versículo 4 para me ver. Ou é o 5? O 5. Ele não pôde fazer ali nenhum milagre. Por que Jesus não pôde fazer milagre? Quem é Jesus? Fala para mim quem é Jesus. Ele não é o Filho de Deus, que tem todo o poder, tem toda a autoridade? Não é o que falou para Lázaro, Lázaro, ressuscita, vem, e o Lázaro saiu, não é? O que olhou para o Bartimeu e falou, veja, não é aquele que falou para o cego para ver, não é aquele que falou para o coxo levantar, não é o Jesus que dá vista ao cego, que cura coxo, que levanta
paralítico, ressuscita mortos, mas o texto está dizendo, ele não fez ali nenhum milagre. Por que ele não fez nenhum milagre ali? Porque ele acabou o poder dele? Não, porque ele foi desonrado. Onde há desonra, não há milagre. Onde há desonra, não há curas. Porque onde há desonra, opera a incredulidade. Onde há desonra, as pessoas não creem e por não crer, não recebe aquilo que o profeta carrega. Jesus, ele carregava a libertação, mas as pessoas não receberam. Naquele lugar, Jesus carregava cura, mas muitos não receberam. Jesus carregava o poder para ressuscitar mortos, talvez tinha mortos ali que ia ser ressuscitado, mas eles não receberam. Por quê? Porque eles desonraram Jesus. Eles olharam para Jesus e viram Jesus como uma pessoa qualquer. Por isso que você precisa ficar atento como você recebe os homens de Deus, as mulheres de Deus. Como você recebe aquele que é enviado, porque às vezes Deus vai enviar alguém para você e você vai falar, não, eu não quero saber de você, eu quero saber de Deus. Aí naquele grande dia você vai questionar Deus, quando você estiver diante de Deus e você fala, oh Deus, aquele dia eu pedi ao Senhor para o Senhor vir até mim. Aí Deus olhar para você, né, e vai colocar naquela telão 500 polegadas assim na sua frente, para você ver, olha aí, quem eu enviei lá? Aí foi o fulano lá, e você mandou embora, bateu a porta na cara dele. Foi o cicano, você não recebeu. Foi o Beltrano, enviei o profeta, enviei o pastor, enviei não sei quem. Enviei meu servo, você não recebeu e está falando que queria me receber? Como que você recebe Deus? Recebendo o profeta. Como que você recebe Deus? Recebendo o homem e a mulher de Deus, enviado de Deus. Não é assim? É ou não é? Não é isso? Jesus, ele não pôde fazer milagres ali, exceto impôs as mãos sobre alguns e foi curado. E depois ele fez o quê? Deu no pé. Lugar que tem desonra, ele sai e foi para outras cidades vizinhas, está escrito lá no versículo 6. E onde ele recebeu honra, pessoas eram curadas, recebiam milagres, recebiam o poder de Deus. O que eu estou dizendo para você? Não seja uma pessoa que desonra, seja uma pessoa que honra e você vai receber, vai ter em você, vai experimentar a manifestação do poder de Deus sobre a tua vida. Amém? Seja uma pessoa de honra. Como que você vai honrar? Você precisa honrar seus pais, precisa honrar seu pastor, seus líderes, você precisa honrar seu patrão. Se você eu desonro meu patrão, vai dar ruim para você. Você desonrar sua mãe e seu pai, vai dar ruim para você. Você tem que honrar os governantes, você tem que honrar todas as autoridades, Paulo fala. Você tem que honrar todos. Não dá para você viver uma vida de desonrar. É preciso viver uma vida de honra para você receber o milagre de Deus sobre a tua vida. Amém? E por último, para nós encerrarmos, quinto inimigo das curas e dos milagres, a religiosidade. Daniel, se você puder vir aqui, você já está aprontando aqui para você, né? Pode vir. O que é a religiosidade? O que é a religiosidade? Deixa eu te falar para você aqui o que é a religiosidade, rapidinho. Claro, tem muitas formas de você explicar a religiosidade. Eu vou te tentar trazer algumas. A religiosidade são práticas e costumes, doutrinas humanas. É você praticar costumes e doutrinas humanas, mas negligenciar os princípios bíblicos. Observe o que eu falei. Ser religioso é você praticar doutrinas e costumes humanos, mas negligenciar os princípios bíblicos. Como, por exemplo, né? Eu vou dar exemplo assim, muito simples, né? Mas existem muitos exemplos mais radicais, tá? Eu conheço pessoas que não saem de casa sem usar calça, ela só sai de bermuda. Exemplo, ela é de uma igreja, tal, né? Pregador também. Estou falando de uma pessoa, mas eu estou falando que eu conheço algumas pessoas, e é assim que a vida dela, eu sei que é assim.
ela não sai de casa. Se ela tiver de bermuda em casa, ela fala, vamos ali rapidinho na padaria. Não, tem que colocar calça, não posso sair sem calça não. Sem calça não posso sair de bermuda não. Ela não sai de casa de bermuda. Observe para você ver como é que é a religiosidade. Ela não sai de casa de bermuda, mas ela coloca calça, vai na garagem, pega o carro e dirige, mas ela não tem carteira. Aí você pergunta, você não tem carteira? Não tem não. Ela não tem carteira porque ela não tirou carteira. Mas ela não sai de casa de bermuda. Você acha que existe gente assim? Isso é o espírito de religiosidade. Isso é o espírito de religiosidade. Falei para você, a pessoa, na casa dela, ela deixa a Bíblia aberta no Salmo 91. Pum. Está lá aberto. Ela não lê, não faz nada, mas está aberto. Mas na própria casa dela, ou na cozinha dela, ou na sala dela, que ela deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, ela faz fofoca. Inventa mentiras, fala mal do fulano, do ciclano. Assiste os programas de fofoca, né? Que programa de fofoca é que mais dá sucesso na televisão, no YouTube. Existem canais de pastores que fazem fofoca. Depois, se você quiser, eu posso te dar alguns nomes. São pastores. Pelo menos eles falam que são. Mas eles ganham o ibope fazendo fofoca, falando da vida do fulano, do ciclano. Você está entendendo? Veja bem. O espírito de religiosidade, ele faz você praticar algumas coisas que são supérfluas. Vamos usar bermuda, cortar cabelo ou não, passar batom. Isso é coisa supérflua, é uma coisa da cultura. A gente não está falando de pecado aqui. Não tá, adulterar, vício, aí é outros 500. Aí você não vai praticar. Mas você não está falando de pecado. Cortar cabelo, usar um batom, usar uma bermuda. Isso não é pecado. Mas o espírito de religiosidade, ele faz você faz você praticar essas coisas supérfluas, mas não praticar as coisas que realmente deveriam ser praticadas, que são os princípios do reino. Não pratica os princípios do reino, como o princípio da honra, o princípio da submissão, o princípio da lealdade. Ele faz você praticar muitas coisas, menos os princípios da Bíblia. Esse é o espírito de religiosidade. Observa para você ver como que a religiosidade ela impede as pessoas de receber a cura. Vamos ler aqui um texto, Lucas capítulo 13, versículo 10. Vamos ler do versículo 10 ao versículo 17. Olha só, para a gente entender. Certo sábado, qual era o dia? Sábado. Jesus estava ensinando em uma das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Observe como que Jesus declarou a cura sobre ela. Você está livre. Então impôs-lhes as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Indignado, porque Jesus havia curado no sábado. Quem é o cara que ficou indignado? O líder da sinagoga disse ao povo. Observe que os inimigos não foram fora, é dentro. O líder da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venha para ser curado nesses dias, não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, acaso cada um de vocês não desamarra no sábado seu boi ou seu jumento e o leva do estábulo para dar-lhe água? Ora, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser liberta daquilo que lhe prendia? Tendo dito isso, todos seus opositores, ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele fazia.
Qual era o espírito de religiosidade ali? Qual era a religiosidade ali? É sábado, não pode curar. Vem outro dia, você vai vir no sábado para ser curado. Observe que os líderes, eles guardavam o sábado, mas por isso eles se tornaram inimigos da cura. Jesus chamou eles, de hipócritas. O que é um hipócrita? Você sabe de onde vem essa palavra hipócrita? Na Grécia, surgiu muitas coisas da Grécia, Os teatros gregos. Uma pessoa representava 2, 3 papéis. Mas para ela representar 2, 3 papéis, ela colocava uma máscara. Então ela vinha representar o papel do fulano de tal, colocava a máscara. Ela saía dali, da cena, e depois ela ia representar o outro papel do ciclano, ela colocava outra máscara. Esses eram os hipócritas, aqueles que colocam máscara. Eles parecem ser uma coisa, mas não são. Ou eles são muitas coisas ao mesmo tempo, mas não têm identidade. É alguém que oculta a realidade atrás de uma máscara de aparência. Alguém que oculta a realidade atrás de uma máscara. Esses religiosos eram adversários de Jesus, eram inimigos, eram opositores. Porque eles guardavam muito a religião. Mas aquela mulher já estava há 18 anos lá, e ninguém chegou até ela para poder colocar a mão nela e falar: seja curada. E quando Jesus chegou e fez isso, eles ficaram indignados. Os religiosos, se ele vê uma cura, ele fica indignado. Não, isso não acontece, não pode ser assim, não pode ser assim, não pode ser daquilo outro. Se você vê um evangelista chamado Todd White, a gente não tem como colocar a foto dele aqui agora, fica mais difícil. Dread, bermuda, muitas vezes brinco na orelha. Onde ele vai, sinais, milagres, arrependimento, salvação, curas. Onde ele vai, ele manifesta o reino de Deus. Era um cara que era viciado em cocaína, viciado em heroína, viciado. Deus libertou ele. Ele se tornou um grande evangelista. Onde ele vai, ele prega Jesus Cristo, fala de Jesus. No Carnaval do Brasil, que às vezes a gente está em casa, que aconteceu esse ano, ele saiu da terra dele, dos Estados Unidos, e veio para o Carnaval evangelizar. Foi lá para o Carnaval, ficou lá evangelizando. E onde ele vai, enfermidade, demônios, onde ele vai, milagres, sinais acontecem. Se você olhar ele, você fala: esse cara não é de Deus. Não é de Deus porque muitas pessoas olham pela aparência. Muitos olham pela aparência. O reino de Deus não é um reino de aparência. Para que você desfrute do reino de Deus, você precisa eliminar essas coisas da tua vida. Senão você não consegue desfrutar. Você não vai conseguir desfrutar se isso aqui fizer parte da sua vida. Eu falei apenas de 5, tem muito mais. Que impede você, mas esses são os principais, mas são pensamentos, teologias, filosofias, ideias, doutrinas, que impede você de receber o seu milagre, impede você de ser curado, impede você de ser liberto. Por isso que você precisa estar atento. Eu tenho falado aqui para vocês, pelo menos por
dois órgãos do seu sentido, né, dois sentidos físicos que você tem, que é audição e visão, entra tudo. Através da visão e da audição, as coisas entram na sua vida. Então você precisa fazer um filtro nessas coisas que entram na tua vida, para que isso não venha entrar em você e venha impedir você de avançar, de crescer, de romper, venha impedir você de receber o seu milagre. Você precisa fazer um filtro naquilo que você está ouvindo, dos ensinos, pregações, músicas que você ouve, né? A gente vive numa realidade que as pessoas gostam muito de ouvir músicas, mas muitas músicas que estão, às vezes, está pregando isso aqui, que vai fazer você não receber, ou tornar ainda você até inimigo do reino. Por isso você precisa ficar atento ao que você ouve e a quem você ouve. Ao que você ouve, assiste, e a quem você assiste, que hoje não é só ouvir, né? Hoje é assistir no YouTube, no TikTok, no Instagram. Você precisa ficar atento ao que você vê e a quem você vê. Por quê? Porque o reino de Deus é um reino de milagres. É um reino de curas. O que Deus quer fazer através das nossas vidas? Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer salvar. Talvez você tenha entrado em uma dessas armadilhas, não sei. Eu falo porque eu já entrei. Talvez sutilmente você caiu em uma dessas armadilhas e você fica... Isso tem impedido você de receber o milagre, receber a cura, receber a provisão, receber a manifestação do poder de Deus na tua vida. Porque pode ser que você ficou preso a isso aqui. E outras coisas talvez foi amarrando aí na tua vida aí e impedindo você de receber aquilo que Deus tem para você. Quantas pessoas não vivem apenas de promessas e ainda as promessas não se cumpriram? Às vezes você está num contexto, numa cultura, cresceu dentro de um contexto de uma cultura errada, que criou muitas raízes dessas coisas dentro da tua mente, do teu pensamento. Estas coisas, o que precisa ser feito? Ser eliminadas. Tem que ser eliminadas. Quando Jesus fala a respeito, ele usa uma analogia, que ele fala do fermento velho. Dona Maria, cadê? Dona Maria está lá atrás. Se tiver um fermento velho, Dona Maria, o fermento está velho, você vai fazer aqueles pão deliciosos lá. Mas o fermento está velho, já venceu, tal. Aí a senhora tem um outro fermento novo. Aí a senhora pensa assim: ah, o fermento está velho, tem 1 ano só que venceu. Mas eu estou precisando de juntar os dois fermentos para fazer o pão, senão o fermento novo não dá. Eu vou juntar que vai dar certo. Vai dar certo? Não. Não adianta você pegar o fermento velho e tentar juntar com o novo e achar que vai dar certo. Não vai dar certo. O que Paulo fala em 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 5? Lançai fora o fermento velho. Alimpai-vos do fermento velho. É isso que ele está dizendo. Eu falei um texto aqui, mas não sei se é esse, mas ele usa essa expressão, tá? Alimpai-vos do fermento velho. Lança fora o fermento velho. Não tem como. Estas coisas tem que ser arrancada da sua vida, tem que ser retirada. Senão isso vai impedir você de crescer, impedir de avançar, impedir de prosperar, impedir de receber o teu milagre, de receber a tua cura, de receber a tua libertação. O fermento velho tem que ser arrancado pelas raízes. Não dá para você ficar engambelando: ah, eu vou pegar esse fermento velho, vou juntar com o novo, vai dar certo o pão. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Tem que jogar fora. Às vezes é um trabalho difícil, trabalhoso. Você tem que jogar o fermento velho. Você tem que colocar, ir atrás do novo. Vai te atrasar, vai dar mais gasto, né? Vai ter que investir recurso, tempo. Mas é o certo que você tem que fazer. Não adianta você querer pegar atalhos. Satanás é o rei dos atalhos. Ele chegou para Jesus na tentação. Jesus já sabia que ele era rei, já sabia que o governo estava na mão dele.
é só chegar o momento que Deus ia dar o governo. Depois que ele ressuscitou, você vê lá em Mateus 28, ele fala, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, finalzinho do capítulo. Antes dele falar, ide por todo mundo, ensinar e fazer discípulos de todas as nações. Mas lá no deserto, quando ele estava lá sendo tentado 40 dias, Satanás chegou para ele e falou o quê? Se você se prostrar diante de mim, levou ele, né, no alto monte. Se você se prostrar diante de mim, todos os reinos eu vou te dar. O que Satanás estava querendo? Dar um atalho para ele. Pega esse atalho. Para que você vai ter que sofrer? Para que você vai ter que morrer? Para que você vai ter que ficar dando a vida para esses caras que vai virar as costas para você? Pega esse atalho. Satanás queria oferecer um atalho para ele, mas ele sabia que ele não podia pegar o atalho. Ele repreendeu Satanás e foi seguir o plano de Deus para a vida dele. Satanás vai oferecer atalho para você e vai parecer bom, mas não é bom. Vai parecer vantajoso, mas não é vantajoso. Falar nisso, tá? Os atalhos de querer ficar rico, joguinho do tigrinho, querer ganhar dinheiro fácil. Eu estou precisando de um dinheiro, vou fazer esse joguinho aqui. Ei, você está caindo nas armadilhas de Satanás. Né? Todo mundo quer ganhar na Mega Sena, mas ninguém quer trabalhar. Todo mundo quer ficar rico fácil. Se você ganhar dinheiro fácil, você não dá valor. Você joga fora, você desperdiça. Aquilo que vem fácil para você, você não dá valor. Você já prestou atenção? Não dá valor. Tem que ser, você tem que ter trabalho, dar trabalho. Não significa que você vai ter que calejar a mão. Às vezes sim, né? Porque também não tem aquela teologia que trabalho bom é aquele que caleja a mão. Trabalho bom não é aquele que você trabalha menos e ganha mais. E produz, ser criativo. Mas Satanás, ele vai oferecer atalho para você para te enganar. E você precisa estar ligado nisso. Porque Satanás é o rei dos atalhos. Não entre nessas ondas. O que Deus quer fazer? Ele quer blindar você dessas coisas. Eu já passei por isso aqui. 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 E já passei por isso aqui. E eu estou falando uma coisa que eu já vivi. Eu já posso dizer para você não viver. O que Deus quer fazer? Ele quer blindar você dessas coisas para que você receba o reino na tua vida. Eu quero orar por você. Se coloque de pé, fazendo um favor. Eu acredito que você está cansado de ficar sentado, né? Vamos levantar um pouquinho, dar uma relaxada. Aleluia, Deus. O que Deus quer fazer? Ele deseja que você avance, que você cresça, que você seja produtivo. Ele quer que a tua vida seja uma vida de milagres. Ele quer operar através da sua vida, não apenas curar você, mas que você seja um canal de cura para outras pessoas. Não apenas fazer um milagre na tua vida, que é maravilhoso receber um milagre, mas Ele quer que você faça milagre no nome dEle. Então Ele vai te dar oportunidades. Mas antes dEle te dar oportunidade, Ele vai ter que curar você. Vai ter que te libertar. Vai ter que blindar a tua mente. Eu não sei se tem alguém aqui que já passou por isso aqui. Ou talvez está passando por isso aqui. Se especificamente você já passou por isso aqui, ou você está dentro disso aqui, se você quiser vir aqui para me orar pela tua vida, nós vamos orar por você. O que Deus quer fazer? Ele quer te libertar dessas coisas e quer colocar o reino dentro de você. O reino de Deus é um reino de milagres, é um reino de curas, de libertação e de salvação. E nós somos chamados para manifestar o reino de Deus, manifestar o poder de Deus, manifestar a glória de Deus, manifestar aquilo que Jesus manifestou, aquilo que Jesus Cristo fez. Jesus, Ele falou: eu vos destino
o reino. Eu vos destino o reino. Onde você vai, você leva o reino com você. Você leva a glória do reino com você. Você leva o poder do reino com você. Para libertar, para salvar, para curar as pessoas.